Bom, o nosso queridíssimo presidente do Brasil esteve dando seu discurso na ONU. E o resultado foi que ele falou, falou, falou e não disse nada. Falou, falou, falou e não disse nada. Na realidade, o discurso de Lula é um copia e cola do discurso de Fidel Castro, do discurso de Che Guevara nos anos 60, quando foram 60, 70, não lembro, quando foram lá na ONU também dar um discurso. Um discurso raivoso, colocando a culpa nos outros, eh, tentando justificar o fracasso do seu próprio governo. Um homem sem escrúpulos políticos que está disposto a vender qualquer coisa para se manter no poder, ele e a sua órbita de pessoas. E o incrível disso é que as pessoas que votam nele não conseguem enxergar de que quando ele não puder mais se candidatar, toda aquela ideologia que ele leva e as pessoas acreditam vai se acabar, porque o homem é tão o homem é tão centralizador que até hoje ele não conseguiu formar ninguém da esquerda para substituir ele politicamente. Todo o poder tem que ser dele, tem que emanar dele, tal como foi Stalin, né? Tal como foi o criador da ideologia que ele segue, está seguindo fielmente até aqui. E aí o que acontece é que ele falou, 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 não disse nada, e o Donald Trump, quando entrou, com algumas simples frases, conseguiu destruir tudo o que ele tinha falado antes. Porque Donald Trump falou de um bocado de coisa, de guerra, de não sei o quê, blá, 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 e no final das contas falou do mal do Brasil, disse que o Brasil ia tá mal com os Estados Unidos, vai ficar pior sem ele. Falou do judiciário, falou de várias coisas, e depois ele chegou e falou assim: "Ah, mas eu até encontrei lá o Nine lá, é gente boa, chamei ele pra conversar. Vamos conversar, vamos sentar lá na mesa lá, bater um papinho lá pra gente resolver essa situação". O que foi que o nosso diplomata fez? Nosso diplomata simplesmente disse que não ia conversar. Então você, por aí, entende que ele não tem interesse em acabar com isso que está acontecendo no Brasil, porque ele está colocando o brasileiro a prêmio. Ele sabe que ele ganhou por pouquíssimo. O Brasil está rachado. E se ele conseguir manter essas pessoas ali na linha, ele pode vir a vencer novamente em 2026. E 26. E dessa vez com muito mais chance, porque além do dedinho na balança que ele teve no outro ano, em 2022, além do dedo na balança, agora ele vai ter o recurso da máquina pública, ele vai ter o dinheiro da sua blusinha, a taxa da sua blusinha, ele vai ter todos esses impostos altíssimos, ele vai ter o preço da fome, ele vai ter o Vale Gás, ele vai ter todos esses tudo isso que o governo faz de benefício para os pobres, ele vai ter na mão, vai ter a mídia, vai ter tudo isso ao seu dispor para poder vencer a eleição. E você se afundando na merda, tal como foi na Argentina há poucos anos atrás, tal como foi em Cuba há vários anos atrás, várias décadas atrás, que até hoje não saiu da desgraça que é, simplesmente por você acreditar numa ideologia que nunca deu certo. Se você é um artista e ganha dinheiro do governo, beleza, faz até jus você seguir essa ideologia nefasta, porque aí você vai estar se beneficiando de alguma forma. E todo mundo sabe que aquele que corta o seu salário, você termina odiando ele. Então, aquele que lhe paga, você vai amar, que é o caso do governo Lula. Lula nunca gostou dessa galera. Nunca gostou de vocês, cara. Ele simplesmente paga pra você falar bem dele. Ele tá pagando. Vocês são pra Lula. Vocês petistas, esquerdistas, são pra Lula. Aquela menina do OnlyFans, que o cara paga só pra ver a foto dela. Só isso, entendeu? E aí o Donald Trump chama ele pra conversar e ele falou que não vai, ratificando que ele não quer resolver a situação. Ratificando para tirar, calar a boca desses jornalistas imbecis que não sabem das estratégias que os países têm entre si, geopoliticamente falando,
que ficavam acusando o Donald Trump das coisas, Donald Trump falou assim: "Não, eu estou disposto a conversar, agora venha". E aí ele falou que não. Cadê que vocês julgaram ele agora? Pelo contrário, né, estão começando a ser pagos para falar bem do discurso dele, que é o que a gente está vendo passar na mídia. É isso aí. E aí a gente vê aqui, ó, para não esquentar muito a cabeça, para não esquentar muito nossa cabeça, eu coloquei aqui no nosso pai dos burros, eh, resumo de Lula na ONU. Eu coloquei aqui, digitei para poder o nosso pai dos burros, a IA do nosso pai dos burros, dizer para gente mais ou menos o resumo do que Lula falou na ONU. Então vamos ler aqui rapidamente para que vocês entendam. S- Se possível, se você estiver com um pouco mais de paciência, ou você puder salvar esse vídeo nesse momento para depois você pesquisar os discursos de Fidel Castro na ONU, os discursos de Che Guevara na ONU, os discursos dessa galera radical de esquerda na ONU, nos anos em que eles foram, faça só uma comparação, bote o cérebro para raciocinar e faça uma comparação dos discursos, se não sempre é o mesmo. Só que é aquilo que a gente sempre fala, irmão. Você não vai acertar cometendo os erros. Para você acertar uma coisa na vida, você tem que modificar o seu jeito, cara. Todos os países se fuderam, todos. Absolutamente todos os países se fuderam. Você acha que só o Brasil vai se dar de bem nessa guerra? Discurso no dia 23 de setembro de 2025, na 80ª Assembleia Geral da ONU. O presidente Lula destacou que a única guerra que todos podem sair vencedores é contra a fome e a pobreza. Meu Deus do céu, isso aqui é de 2003, cara. Os países grandes não estão preocupados com isso, não. Os países grandes estão preocupados em enriquecer o seu país e gerar mais emprego, cara. O que tira a fome é emprego. O que tira a fome são pessoas trabalhando. O que tira a fome é riqueza no país. O que tira a fome é desburocratização do Estado na vida do ser humano. O peso do Estado, tirar o peso do Estado da vida do ser humano. O que tira a fome é você fomentar que as pessoas tenham o seu próprio negócio. É diminuir a burocracia para isso. Não é papo furado de um político já desgastado e acabado na ONU. Não é isso que tira a fome. Seus jornalistas de merda. Ele também, ele também defendeu a democracia, a soberania brasileira e o multilateralismo. Multilateralismo. Palavras que hoje em dia não fazem mais nenhum sentido, porque já foram batidas tanto que hoje em dia virou. Não faz sentido você falar democracia. Democracia. É meio coisa de fascismo. Fascista. Você é fascista. Você faz, tudo é fascista. Você dá uma bicuda numa pedra, você é fascista. Críticas, críticas à desordem global e defesa da democracia. Só o país é democrático, com Alexandre de Moraes no poder. Só o país, só o Brasil é democrático. Estados Unidos é antidemocrático, Inglaterra é antidemocrático, União Europeia inteira é antidemocrático. Tudo antidemocrático, só o Brasil que é democrático. Irmão, dá vontade de chorar, cara. Dá vontade de chorar quando a gente escuta isso, cara. Lula afirmou que o mundo está consolidando uma desordem internacional marcada por ataques à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais. Isso aqui, logicamente, todo mundo sabe que foi uma indireta para os States, United States from America. Criticou forças, criticou forças antidemocráticas globais que, segundo ele, tentam subjugar instituições, Estados Unidos de novo, sufocar liberdades e usarem violência em ambientes físicos e digitais. Misturou um bolo de coisas aí, mas enfim, ele tá falando aí dos Estados Unidos, né? Falando mal do nosso STF. Em um recado direto aos autocratas em potencial, Lula afirmou que a democracia e a soberania do Brasil não são negociáveis. Qual é a soberania que uma desgraça de país desse tem, meu irmão? Qual é a soberania que um país desse tem se depende de todo mundo? Quem compra nessa porra é os Estados Unidos, rapaz. Quem compra coisas aqui para manter é os Estados Unidos, tecnologia dos Estados Unidos, tudo que você usa aqui é dos Estados Unidos. A China vem só para rapar
o quintal. A China vem só para tirar as nossas coisas daqui. Os Estados Unidos que compra e vende tecnologia, entendeu? O segundo maior mercado do Brasil são os Estados Unidos, que compram quase, quase tudo que é produzido aqui, os Estados Unidos compram e vendem tecnologia. Todas as tecnologias que você vê aqui no Brasil é dos Estados Unidos. Então o Brasil não tem soberania nenhuma. O Brasil nunca criou um chip, o Brasil nunca criou um carro, o Brasil nunca criou tecnologias de ponta que, que vende para todos os países, o Brasil nunca criou um foguete, o Brasil nunca criou uma bomba, o Brasil nunca criou nada. Depende 100% de tudo. É tanto que essa posição de neutralidade em situações de guerra é um dos fatos que fazem com que o Brasil seja esse país que as pessoas querem se achegar, porque o Brasil, em uma situação dessa, fica sempre neutro, o que deveria torná-lo país rico, mas não é. Ele defendeu o funcionamento das instituições brasileiras que agiram de forma independente no julgamento dos responsáveis pelos atos do ataque de 2 de janeiro. Isso aqui é um ponto sensível, porque é justamente por isso que os Estados Unidos estão sancionando o nosso querido cabeça de ovo, porque os Estados Unidos entenderam, e nós também entendemos, que houve excessos e houve coisas fora da lei e houve caça às bruxas. Então, isso é um ponto sensível e ele quis jogar lenha na fogueira com esse assunto. Tal como foi nos Estados Unidos na eleição que Trump perdeu, aconteceu no Brasil exatamente. Lá, né, as instituições são melhores do que a daqui, entenderam que ali era um bando de baderneiro e tal, e prenderam quem tinha que prender por baderna e tal. Aqui não, aqui eles tentaram mostrar para o mundo que a justiça brasileira é mais forte, tem mais poderes, tem mais poder contra a vida do ser humano e pode decidir se você morre ou se você vive. Fome, o presidente destacou, isso aqui tudo aqui a gente já viu, mas isso aqui, mano, isso aqui, fome, negócio, falou de fome, assiste os discursos de Lula de 2003, é o mesmo discurso, copia e cola, todo, não mudou nada, irmão, o Brasil não mudou, ele tinha tirado o país do mapa da fome, o país não mudou, o país está fudido, todo mundo se fudendo, e ainda tá pior do que 2003, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar um pedaço de carne, uma placa de ovo. E assim vai o nosso gnomo brasileiro, que parece mais um mestre Yoda. Olha ele aí, ó. Olha o Lula aí, ó. Mestre Yoda. E assim vai o nosso mestre Yoda, falando asneira pelo mundo, tendo a oportunidade única de tentar melhorar essa nossa situação com os Estados Unidos e jogando para cima, simplesmente porque o ano que vem é ano de eleição e ele quer se valer dessa guerra para tentar ganhar mais uma eleição. E no final das contas, está vendendo nossa cabeça. Cabeça dos brasileiros, tal como Fidel Castro fez. Prometeu, 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 e na hora que entrou no poder, destruiu a vida dos seus coterrâneos, que estão hoje, até hoje lá se fudendo.